paisagismo tinha uma visibilidade, mas não era visto como profissão, como passou a ser depois do Burle Marx. O Roberto é uma referência mundial, foi considerado o criador do jardim moderno e o paisagista mais importante do século passado. Aí dá para ter um pouco a dimensão dessa figura, né? Já dizia Roberto Burle Marx, o projeto que ele mais gostava de fazer era um projeto para a população, para as cidades, né? Para que ela fosse utilizada de uma maneira pública. A gente está falando de uma empresa que foi fundada na década de 50, então, daí por baixo já são quase 70 anos, né, de trajetória ininterrupta, né? O escritório ele não parou de produzir projetos ao longo de toda a sua trajetória. As nossas referências partem sempre do imaginário, do DNA artístico, paisagístico de Burle Marx, obviamente, né? A gente carrega toda uma história. São referências que elas aparecem de forma natural para a gente. Então a gente está contribuindo, né, do nosso lado com um pouco, né, um grãozinho de história para uma história que já prevalece já há algum tempo. O Brasil é um expoente em arquitetura e em design. A gente tem prêmios Pritzker, né, que é considerado o Nobel da arquitetura, né? Não são todos os países que têm isso e o Brasil tem 2 prêmios Pritzker. O Brasil ele é um país em que a arquitetura, o design teve um período de ouro, digamos assim, dos anos 60, 70, né, em que tiveram profissionais como o Niemeyer, né, que é uma lenda no Brasil todo, que a gente teve Paulo Mendes da Rocha. Eu acho que a arquitetura modernista brasileira ela teve um papel muito importante no mercado internacional, para a arquitetura internacional como um todo, porque a gente atualizou coisas que já existiam. Só que, quando o Niemeyer trouxe o modernismo para o Brasil, ele atualizou esse modernismo, ele não replicou o que estava sendo feito. Então, a arquitetura brasileira ela teve esse papel de reinterpretar, às vezes, coisas que estavam vindo de fora para a nossa realidade, para a realidade brasileira, para o nosso clima, né, para esse sentimento de tropicalidade que existe no nosso país. A gente está vivendo um momento de saudosismo nesse momento, né, nos interiores, no design. O que a gente sempre fala é que a gente gosta de atualizar isso, olhar para esse legado, olhar para o passado e produzir um futuro que honraria esses profissionais que vieram antes. Esse olhar precioso pela natureza, pelos mistérios, tudo isso vem de um sentido de observação que eu tenho desde pequeno. E esse olhar de um bom observador me acompanha até hoje. Eu sou ainda essa pessoa que fica buscando atentamente o universo da natureza. Sou conhecido como um artista definitivamente que trabalha muito forte a brasilidade. Me interessa muito o tema do meu país. Eu sempre tive vontade de trabalhar com azulejaria, de fazer uma homenagem a esse país. E eu cresci, né, nessa ilha açoriana, Florianópolis, onde as casas tinham azulejos nas frentes. As frentes eram todas de azulejos. Nós pensamos então, por que não fazer um grande painel em azulejaria, pensado para aquele local, onde eu utilizo imagens de pássaros catarinenses e brasileiros, sobretudo da minha infância em Santa Catarina, como o quero-quero e os beija-flores. Eu gosto da natureza, eu gosto de tudo que se move nela. Todo o meu projeto de arte, ele passa por um interesse científico antes. Eu sempre pesquiso tudo para depois encontrar naquela pesquisa científica e histórica
pontos que liguem o meu pensamento artístico com o meu pensamento de pesquisador, de cientista. Então, assim, foi pensando nesse universo, nessas histórias, é que me faz desenvolver projetos. Então, a arte e a arquitetura, elas caminham meio que juntas. Acho que são pensamentos distintos, mas elas caminham meio paralelas.